2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, está escrito: toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para o ensino, olha só, para o ensino, ensinar o que deveria ser feito, para repreensão, para dizer o que está sendo feito de errado, para correção, para trazer para o trilho do que deveria ser certo, para a educação, e educar previne o erro, evita novos arrependimentos, porque quem se educa erra menos, quem erra menos se arrepende menos. Na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito. É a palavra grega teleios, todo, completo. Completou o download de 0 a 100. Tem gente que está satisfeito com 10% do download, que é a salvação para a vida eterna. Mas Paulo disse, desenvolve a tua salvação com temor e tremor, completa o download, deixa o negócio ir até os 100%. Seja perfeito. Irmão, perfeito. Então a gente não pode usar a graça como muleta para foi mal Deus, de novo. 30 vezes o mesmo pecado. Ô minha esposa, me perdoa de novo, 40 vezes o mesmo pecado. Perfeito, está escrito, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ah, eu não sei, se Deus quiser, olha o convite, toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando você negocia isso aqui, você morre. Você não consegue alcançar o que você foi criado para ser, o que você poderia ser em Deus. E o que me enche de alegria, sabe o que é? Existe um começo para tudo, né? E o começo da nossa fé e da história de Deus com a humanidade é Gênesis 1. Eu prometi para mim mesmo que um dia eu vou escrever um livro. E disse Deus. Por que Deus é o primeiro princípio? Porque sem Deus nada é. Sem Deus nada existe. Sem Deus nada vive, tudo sobrevive. Quando Deus disse que ao Adão comer do fruto ele morreria, e ele não morreu na nossa definição de morte e de vida, então o conceito de Deus de vida e de morte é muito mais elevado que os nossos conceitos. Adão morreu, não na nossa definição de morte e de vida, mas na definição de Deus de morte e de vida. O que morreu em Adão foi o próprio Deus, a vida de Deus e toda a capacidade que Deus tinha dado a nós. Morreu em Adão uma vida pautada por princípios, porque você vai desistir de uma vida de princípio quando você ouvir como Eva ouviu a serpente. Foi assim que Deus disse. Por que eu estou exaltando as Escrituras Sagradas? Porque uma vida sem princípios é primeiro uma sugestão da serpente. Foi assim que Deus disse? Diferente de Jesus. Como que Jesus resistiu à tentação no deserto? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E a sugestão da serpente no início foi assim que Deus disse? Então Eva desistiu de um princípio. Que princípio foi esse? Deus. Quando ela desistiu do princípio, convenceu o marido a desistir do princípio, caos. Mas o que é maravilhoso para nós? Gênesis 1, verso 1. No princípio Deus criou. Verso 3. Então Deus disse. Verso 4. E Deus viu. Verso 5. Deus chamou a luz. Verso 6. E disse Deus. Verso 7. E Deus fez. Verso 8. E Deus chamou. Verso 9. E Deus disse.
Verso 10, Deus chamou. Verso 11, Deus disse. Verso 14, e disse Deus. Verso 16, Deus fez. Verso 17, e Deus colocou. Verso 20, e Deus disse. Verso 21, assim Deus criou. Verso 22, Deus os abençoou. Verso 24, Deus disse. Verso 25, Deus fez. Verso 26, e Deus disse. Verso 27, assim Deus criou. Verso 28, e Deus os abençoou. Verso 29, e Deus disse. Verso 31, e Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. E por que não é bom mais em mim, em ti? Olha a seca no sertão nordestino que a gente tem que ir lá para fazer missões. Aquilo não é o conceito criativo de Deus. Porque o pecado de Adão não é só um pecado moral contra si. É um pecado contra o cosmos. O cosmos, a criação toda morreu no pecado original de Adão. A seca no sertão nordestino é consequência do pecado original. Porque se o texto diz, em Gênesis 1:31, que Deus viu que era tudo muito bom e não está nada tudo bom, não existe a condição inatura em perfeição. Nada nasce mais perfeito depois que Adão pecou, depois que Adão errou. Por que a gente tem que resgatar uma vida por princípios? Porque a gente vai voltar para esse patamar de Gênesis 1, onde Deus diz, onde Deus forma, onde Deus vê que tudo é bom. Por isso que, se Deus não estiver na raiz da equação, Deus não vai estar no final. A gente quer chamar Deus quando o nome entra no Serasa, quando o cheque volta, quando a falência é decretada. Mas por que não chamou Deus na raiz? E a raiz é a esmola, a doação, a filantropia, a caridade, o dízimo, a oferta. Chama Deus na hora da prosperidade. C.S. Lewis diz, olha, Deus quer falar conosco na saúde e na prosperidade. Mas porque somos surdos? O sofrimento é o megafone de Deus. Por que não chamou Deus no namoro? Só quer chamar Deus no divórcio. Deus é o princípio primário, absoluto de nossa existência. Não que ele não possa ser chamado para resolver os nossos problemas, mas os nossos problemas só existem porque estamos vivendo sem os princípios que deveriam nortear a nossa vida. E olha só, gente, eu tô empolgado, se deixar eu vou até as 5 da manhã, mas eu tenho mulher e filhos, tá?